que algumas relações dão certo e outras não? O que está acontecendo aí ultimamente? Separei alguns pontos importantes que eu vejo em atendimentos, né? Desconexão aqui com a realidade, muita coisa. Enfim, as histórias que eu escuto aí em atendimento, as coisas que eu estudo, as coisas não estão fáceis, né? As estatísticas não estão boas para o mundo dos solteiros, isso é uma realidade, isso é um fato. Né? Questões estatísticas de divórcio, de solteirice, da idade dos solteiros hoje em dia, mas olhar para isso, né? Projetar isso para fora, olhar para fora e ver que tá difícil, não vai te ajudar, né? Não vai te ajudar a tomar as rédeas da tua vida, a acessar a parte de responsabilidade que tu precisa fazer, o que tu precisa olhar para ti, para isso acontecer. Então a gente vai trazer alguns pontos aqui importantes em relação a o que tem afastado as pessoas aí de uma relação, né? O que precisa para uma relação dar certo. Então vamos primeiro esperar o Instagram entregar um pouco aí, né, as notificações. E aí me contem aqui de onde vocês são. Vamos aprofundar um pouquinho esse assunto. Deixa eu escrever aqui nos comentários para fixar. O que precisa para uma relação dar certo? Então vamos lá. Então vamos lá, minha gente, olhar para esse tema, né, de relacionamento hoje que tá um pouquinho desafiador aí, como eu acabei de falar, mas existem pontos importantes que a gente precisa olhar para trazer a nossa parcela de responsabilidade, porque sim, né, a gente tem o nosso 50% aí, às vezes de afastar o outro, às vezes de estar exigente demais, se fechando, não só se fechando, mas se diminuindo demais para caber numa relação. Tudo isso são dinâmicas de formas de se relacionar. Então a gente precisa olhar para a nossa forma de se relacionar, o que acontece para conseguir melhorar, né? Porque o que é o objetivo é a gente ter relações saudáveis, relações melhores, e para estar numa relação madura e saudável, de fato, tem muito trabalho pela frente, né? Os casados aí há muito tempo, há muitos anos, falam muito disso, e que hoje as pessoas não têm mais paciência para nada, não tem mais... os limites estão muito baixos, né? Em relação a enfrentar os desafios e tudo mais. Mas, enfim, vamos lá olhar para os pontos que eu trouxe aqui para vocês. Separei algumas coisas importantes aqui. O primeiro item, na verdade, ele é tão importante, eu falei dele esses dias nos stories, que eu vou deixar ele por último, tá? Espero lembrar de voltar aqui depois, porque esse item é bem importante. Mas me contem aí, vocês estão solteiras, casadas? Qual é o estado civil? Qual que é o desafio de relacionamento aí de vocês hoje? Me contem aqui para eu conseguir, né? E perguntas também, obviamente, podem trazer. Tá? Compartilha esse vídeo aqui com as mulheres aí que tu conhece, que todo mundo precisa melhorar, né? Independente de estar solteira ou não. Essa live é mais para as solteiras, porém também as casadas também entram muito no lugar de indisponibilidade, mesmo estando com alguém, tá? Então é para todo mundo aqui. Primeira coisa, um tópico aqui que eu trouxe que é muito importante, né? A pessoa identificar. Às vezes as pessoas acham que o amor é suficiente. E, gente, não é. Uma coisa que precisa para o casal estar junto são propósitos de vida em comum. Olharem para o mesmo objetivo, né? Quando alguém me pergunta assim, ai, será que eu separo? Em que momento que, né, a gente sabe que se separa dentro de uma relação? Quando os dois não estão olhando para o mesmo lugar, para o mesmo propósito. Então, se tu já começa uma relação sem propósitos em comum, sem objetivos em comum, sem... não só objetivos, mas coisas que ligam os dois, né? Não tem como, gente. Por exemplo, filhos. Filhos é uma coisa que se um quer muito e o outro não quer, não tem como sustentar. Dentro da filosofia sistêmica, esse é um ponto bem crucial, né? Então, esse é um propósito, um objetivo de vida aí individual de cada um, que se não for compatível, não tem como manter uma relação quando um quer ter filho e o outro não quer. É algo muito grandioso abrir mão disso pelo outro.
né? Então a relação vai entrar em desequilíbrio, não tem como não entrar em desequilíbrio quando essa é a incompatibilidade, por exemplo. Então, propósitos, né? Estilos de vida tem que ser um pouco semelhantes, é muito difícil quando um gosta muito de uma coisa, o outro gosta do oposto, né? Aquela coisa que um gosta, essa pessoa aqui é avessa a isso aqui. Então, assim, tem que ter uma compatibilidade de futuro, principalmente, né? De futuro, de construção. Um quer ter filho, o outro não, né? Estabilidade, um quer viver viajando. Então, isso se baseia muito nos princípios e valores, né? Quais são os valores de um e os valores do outro? Eles precisam estar, de certa forma, alinhado. Se um quer viajar o mundo e o outro quer construir uma família, como que vai fazer? Né? Então, alinhar isso, por isso que eu falo, né, gente, que muitas mulheres têm medo de ter essas conversas no início de uma relação, porque vai afastar o outro, porque tem medo, né, do que o outro vai pensar, de estar pressionando. Mas, gente, esses são pontos importantes que muitas mulheres vão abafando, vão deixando para depois, e que depois elas se envolvem de uma maneira que não conseguem sair e ficam o quê? Esperando que o outro mude. Não, mas com o tempo ele vai não sei o quê, né? Ele vai querer isso, eu vou convencer ele, ou ele vai mudar, ou ele vai não sei o quê. Gente, vamos se conectar com a realidade, né? A filosofia sistêmica nos convida a isso, a essa conexão com a realidade. Então, a gente olhar os fatos, de fato, né? O que acontece ali e tomar decisões conscientes, né? Só o amor não basta, a gente já sabe disso. Na filosofia sistêmica a gente traz muito esse ponto, que só o amor não basta. Então, uma das coisas importantes é isso, propósitos e objetivos em comum semelhantes, tá? E isso não faz, gente, com que o outro esteja errado. Um esteja errado, um esteja certo. Não é sobre isso, né? Não existe certo e errado, existe escolhas. Então, a gente precisa respeitar também as escolhas do outro, do que é o objetivo de vida ali, da vida dele, né? Ou da nossa vida, enfim. Então, tá? Não é sobre quem tá certo ou quem tá errado. É objetivos em comum, e se vocês não têm isso, não tem como, tá? Outro ponto também que tem afastado as pessoas da relação, isso aqui também é um ponto bem delicado, né? Que são momentos incompatíveis de vida. Às vezes a pessoa tá num nível de vida, já tá, sei lá, né, feita no profissional, no financeiro, já tá pronta para uma relação, o outro ainda não tá. Ainda tá ou imaturo demais, esse é outro ponto, na verdade, né? Imaturidade emocional. Mas momentos diferentes de vida, o homem, ele precisa muito... Ele entra numa relação, principalmente num casamento, né? Que é o objetivo aqui da maioria das mulheres, ele entra quando ele tem um sentimento de que ele pode sustentar, não só financeiramente, né? Mas trazer a segurança para a família. Então, muitos homens muitas vezes não entram numa relação porque eles não se sentem nesse lugar ainda. Então, né, por isso que muita gente fala aí que os homens, eles buscam... Ele tem um momento certo de entrar numa relação, que é exatamente quando ele já construiu algumas coisas ali na vida, ele consegue se sentir passando essa segurança, e aí ele consegue entrar numa relação. Então, às vezes, a gente quer acelerar o processo aí de alguém que não tá no momento, e aí não tem como, né? Que é, mais uma vez, a mulher achar que o homem vai mudar, ou isso, aquilo. Então, os momentos compatíveis aí de vida também afastam muito, né? Os homens, muitas vezes, eles têm um planejamento de vida na cabeça deles, né? Então, eles querem conquistar algumas coisas, mais uma vez, por essa questão de segurança que eu trouxe aqui, essa necessidade de passar segurança, né? Porque é uma responsabilidade grande. Porque o homem dentro de uma relação, gente, quando a gente olha de uma forma maior, né? Tipo, lá antigamente, o homem vai pra guerra. Então, ele precisa colocar a vida dele em risco pelaquela família. E se ele não sente que tem essa estrutura, ele não vai tomar essa responsabilidade para ele, né? E aí entra também no próximo ponto, que também é a maturidade e maturidade emocional. Que hoje as coisas estão mais, né? O tempo das pessoas de amadurecimento tá muito lento, né?
E isso vem, eu até dei uma aula sobre isso dentro do portal, que é sobre a importância do casamento, né? Do ritual do casamento. E lá eu falei sobre os ritos de passagem. Então, antigamente, se a gente pensar assim nos povos indígenas, né? Tem os ritos de passagem. A criança passa para a vida adulta num momento, na idade tal, tem todo um ritual. A partir daquele momento, as pessoas veem ele como um adulto, ele tem responsabilidade de adulto e tudo ali de adulto, ninguém mais vê ele como criança, ele se comporta como um adulto. Então, esses ritos de passagem, eles são essenciais para determinar marcos da vida da pessoa, né? Que é a formatura, que é, sei lá, vai tendo os ritos ali de mudança de fase de vida. Só que ao longo do tempo, os últimos anos aí, a gente não tem mais muito ritos de passagem. Aí o que acontece? A pessoa envelhece, mas mantém lá na adolescência ainda, né? Tá lá no movimento ainda meio adolescente, uma vida meio sem tanta responsabilidade, querendo muita liberdade, né? Que propósitos aí, valores, né? Não são propósitos, mas valores desalinhados com uma vida de adulto, que isso mostra a imaturidade, né? E aí, mais uma vez, entrar numa relação com uma pessoa imatura emocionalmente, gente, é muito desafiador, né? Porque tu não consegue nem conversar com a pessoa, ter um diálogo, começa uma competição entre as pessoas, quem tá certo, quem tá certo. Aí ficam discutindo sobre uma ação em si, sobre um acontecimento em si, em vez de olhar algo mais profundo, né? Então a imaturidade aí tem afastado as pessoas das relações. E também essa falta de, não só imaturidade, mas essa desconexão com a realidade como um todo, né? De esperar do outro algo que ele não é, o desrespeito com o mundo interno ali do outro. Enfim, tem muitas questões aqui. Até botei uma frase aqui sobre isso, né? Individualidade cabe numa relação. Liberdade excessiva, muitas vezes não, né? A liberdade é o oposto aí, esse excesso de liberdade, né? É o oposto aí de comprometimento. Então as pessoas têm muito um discurso de liberdade e com isso não é compatível com o comprometimento, né? Com responsabilidade, com flexibilidade, né? Que o casal precisa aí para fluir. E aí o que acaba acontecendo? Um sempre acaba abrindo muito mão de si pelo outro para sustentar aquela relação. Só que o preço é muito alto, né? O preço de abrir mão de si para sustentar uma relação, para ter alguém ali do teu lado, muitas vezes não compensa, né? Principalmente a longo prazo aí, que é o que muitos atendimentos acontece aqui, da mulher se perder aí no caminho de não saber mais quem ela é, porque ela foi exatamente se abafando aí para caber numa relação, porque, né, pela imaturidade tanto dela quanto dele ali do comprometimento e flexibilidade, como eu falei, respeitar o mundo do outro aí. E aí, gente, alguma pergunta? Eu tô aqui, né? Não deu nem 15 minutos de live, eu já falei 3 pontos aqui. Como que chega isso aí para vocês? Vocês se identificam com isso? Deixa eu ver os pontos que eu falei aqui. Propósitos incompatíveis. Vocês já conheceram alguém nesse lugar? Onde, né, se gosta e tudo mais, mas ninguém quer abrir mão ali de coisas que são importantes e de fato, não tô falando que tem que abrir mão, né? Como eu falei, não tem certo e errado, tem objetivos diferentes e aí não dá, né? Não dá essa incompatibilidade, muitas vezes não ajuda. Alguém já se viu nesse lugar? Inclusive, esse é um dos pontos que eu sempre vou conhecer alguém, já pergunto no início, né? Qual que é o objetivo, o que a pessoa quer da vida e tudo mais, para ver se está alinhado aí com algo semelhante a mim. Quem que se vê aí nesse lugar? De propósitos incompatíveis, objetivo de futuro incompatível, momento de vida incompatível. Até tudo daria certo, porém aquele momento, o trabalho de um aqui com o trabalho do outro em outra cidade, aquilo ali não tem previsão de, né, de juntar, de diminuir essa distância e acaba que fica uma relação ali, né, tentando fazer dar certo, mas também sem
sem meta de um dia diminuir essa distância dessa relação. A imaturidade emocional, né? Acho que esse é o caso mais comum ultimamente aí. O que vocês acham? Vocês se veem nisso? Nessa parte da imaturidade, gente, entra também aqui dentro desse olhar da filosofia sistêmica a busca por segurança, né? Muitas mulheres, principalmente, entram numa relação, numa busca de segurança, de garantias, sabe? Ai, não, isso aqui vai dar certo, isso aqui tipo assim, quer que o outro prometa, né? Quer que, não só prometa, mas garantias. Uma garantia que não existe na vida de adulto, né? Hoje ainda falei sobre isso num atendimento, mas era dentro do pilar profissional, de ela querer dar um próximo passo se tudo desse certo. E, gente, não tem como dar esse próximo passo, querer, né, com garantias aí. Essa é a vida de adulto. Então, não tem também como buscar garantias dentro de uma relação. Ah, eu tenho certeza que esse homem não vai fazer isso, ou não vai fazer aquilo, ou isso outro. Gente, a gente mal se conhece, né? Como que vai cobrar algo do outro, esperar algo do outro de olhos fechados aí é bem complicado, né? Então, essa busca por garantias também afasta muitas mulheres, que também entra um pouco nessa parte, né, da imaturidade, porque a vida de adulto não tem muitas garantias, né? Dentro de relacionamento tem duas pessoas dispostas e disponíveis ali a fazer dar certo, a fazer o seu melhor, mas garantias não tem, tá? Nenhum pilar aí tem garantias na vida de adulto. E aí, quem que entra nas relações aí querendo garantias demais, ter certeza? Só vou entrar se eu tiver certeza absoluta. E não é assim, né? Não é assim que funciona o negócio, infelizmente. Gostaríamos, mas não é assim. E a ideia é exatamente a gente se conectar com essa realidade, tá? E aí o importante disso, né, gente, é a gente identificar essa nossa forma de se relacionar desse lugar também, muitas vezes infantil, de entrar na relação demandando do outro, exigindo do outro, querendo garantias do outro. Que lugar é esse que tu não consegue estar num lugar de adulta madura, né? Sabendo que a relação é a quatro mãos, que também, né, o que um faz aqui, o outro faz aqui, é um reflexo aqui desses dois. Eu não tô falando que tu é responsável pela atitude do outro, mas que tem uma ressonância aqui entre as partes, né? Então, entrar nesse lugar maduro, né? Muitas mulheres não entram. E o que leva internamente ela a entrar numa relação nesse lugar, né? Eu fiz uma enquete aqui com vocês, fiz uma enquete também no grupo do WhatsApp, e muitas mulheres, a maioria das mulheres, botei lá, né? Quem que se vê superior aos homens ou quem que se vê no lugar inferior, de estar sempre se diminuindo, né? Entra carente demais nas relações. Então entra aqui também nessa maturidade, né? Que dinâmica interna é essa de estar buscando nas relações algo que está faltando internamente, uma segurança, um afeto, um olhar que não veio lá de trás. Então, tudo isso são formas, responsabilidade nossa de olhar para isso, para não projetar no outro essa busca, né? Porque é pesado demais pro outro, gente. O outro ter que te dar coisas que ele não é responsabilidade dele, que faltou lá atrás e tu tem um vazio interno, e aí tu entra na relação querendo do outro, só que o que acontece? Quando tu quer do outro algo que não é função dele, é um vazio interno teu, tu vai sempre querer mais. Nunca vai ser suficiente, porque não é aquela pessoa que nutre, né? Não é daquela pessoa, é como assim, é como se tu tá com fome, tu tem um vazio interno e tu, né, que gera uma fome. Essa pessoa, ela tem um suco. Ela tem um suco, ela vai ficar te dando suco e tu vai achar que tu tá matando a fome com aquele suco. Só que ela não tem comida, ela não tem nutriente. Então nunca vai ser suficiente a quantidade de suco que essa pessoa te der, porque o nutriente tá lá atrás, lá nos pais, né? Então tem que buscar os nutrientes para não projetar no outro essa fome emocional de alguma coisa, né? Que cada um tem a sua fome emocional aí. Se é ser vista, é solidão, é injustiça, o que é aí que tu vai projetar no outro. Então entrar na relação desse lugar imaturo é muito desgastante, né, para os dois lados.
e normalmente é meio compatível aí um imaturo com o outro imaturo, e aí dá aquele bafafá todo aí, tá? Então a imaturidade é um dos pontos que é muito importante ser olhado, que dinâmica que tu tá entrando na relação para estar nessa idealização, né? Quem que se vê aí nessa fome emocional, projetando no outro, querendo que o outro te dê esse alimento que não é responsabilidade dele. E aí vem ele, não, né? O que ele traz na bagagem dele ali nunca vai ser suficiente. Alguém se vê aí nesse lugar? Deixa eu botar minha aguinha aqui, porque na última live a minha garganta ficou coçando no fim da live, que eu falei sem parar, né? Agora eu vou tomar mais água. Me contem aqui, gente, as dinâmicas de vocês. Vocês estão muito quietinhas hoje. Estão muito quietinhas. Qual é a dinâmica aí que tem dificultado a vida de vocês? Me contem. O outro ponto que eu já trouxe em outras lives, né? Essa é a 5ª live de uma sequência de lives de relacionamento. Agora eu não anotei os nomes aqui das lives, gente, mas ficaram lives muito boas. Os sinais que tu tá emocionalmente fechada para uma relação, os 5 comportamentos que desgastam uma relação, por que tu atrai quem tu atrai, né? A síndrome do dedo podre aí. E tem mais uma live que eu não tô com ela aqui agora, não lembro qual o nome, mas eu falei disso aqui em outras lives também, que o próximo ponto aqui são sobre os vícios emocionais, né? Que isso também tem afastado muito as pessoas, porque vem com essa demanda, com esse vazio interno, né? De projetar ali no outro. Então a pessoa tá acostumada, e esses vícios emocionais, gente, vêm das nossas crenças, dos nossos modelos mentais, do que é referência pra gente em relacionamento. Quem que são as tuas referências aí de relacionamento? Né? O que tu viu na infância? Como que são as relações, os relacionamentos dentro do teu sistema? Isso tudo vai criando o teu sistema de crenças dentro dos relacionamentos. E aí, se tudo lá é um caos, se só tinha briga, se só tinha confusão, como que tu vai se acostumar com uma relação onde a pessoa traz paz? Tu não vai querer, né? Então, até esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, ela estava conversando com um cara, conheceu um cara, só que ele era de outra cultura, né? Outra cultura também é algo desafiador, e ele, lá na cultura dele, pode ter várias mulheres. E aí ele disse pra ela, como é que foi? Que ele não se vê uma vida inteira. E ela é super, tipo, família, né? O sonho dela é ter a família e tudo mais. E aí vem alguém que quer ter um monte de mulher e ela falou: não, meu sonho é envelhecer com alguém ali junto, né? A vida inteira, tá lá velhinhos, um do lado do outro, se apoiando, se cuidando. Aí ele falou que nunca imaginou isso e que ele acredita que isso não dá certo, que isso não funciona. Aí ela perguntou sobre a família dele, né? Como que era. E os pais dele casaram a vida inteira, porém com muita, muita briga. Então esse é o modelo de crenças que ele tem, que relacionamento só os dois ali não dá certo. Então claro que ele vai fazer, buscar formas, né? Ter várias mulheres, ou não acreditar nisso, não acreditar numa família, numa relação, porque foi o que ele viu lá atrás, os pais brigando. Isso gerou nele esse modelo de relacionamento que é o que ele não quer ter, né? Então os nossos vícios emocionais e muitas vezes a busca pelo caos, pela briga, por traição, né? A pessoa tá sempre apontando para fora da relação, mostrando para o outro onde que tem gente interessante, mais interessante que eu, fica lá apontando para fora, e aí o outro começa a olhar para fora, né? Então a gente diz que o ciumento quer sair da relação, porque ele acaba, os efeitos disso tá empurrando o parceiro para fora ali. Então os teus vícios emocionais fazem com que tu vá repetir relacionamentos com aqueles sentimentos, enquanto não olhar para isso, também a tendência é o quê? Repetir, né? Repetir, buscar pessoas que te coloquem, ativem esse sentimento comum do teu sistema nervoso. Então, o nosso inconsciente, a gente vai na busca do que é comum.
O que é comum para ti? Qual é a regra do jogo dos relacionamentos lá no teu sistema? Me contem aqui, qual que é a regra do jogo dos relacionamentos dentro do teu sistema? Como que são? Se tivesse uma regra, qual que é? Relacionamentos não dão certo? Homem não presta? A mulher tá sempre sobrecarregada? O homem trai, todo homem trai? Toda relação tem tal coisa, sabe? Essas coisas que a gente pensa, né? Que vem lá de trás do que foi visto, do que foi falado, que a mãe batia na tecla. A mãe viveu uma vida, né? Muitas vezes a mãe casou cedo, tava lá, mas fala, filha, não é para casar cedo. Ela projeta no filho, na filha, no caso, vocês, né? A vida que ela não teve e que talvez ela gostaria. E aí a filha vai lá, não sabe por que não consegue uma relação, mas porque tá lá sendo fiel ao que a mamãe falou lá atrás. Filha, não é para casar cedo. Aí ela passa a vida inteira solteira, não sabe por quê. Porque a mãe não autorizou ela a casar lá atrás. Projetou na filha uma vontade que ela tinha. E aí ela vai para a vida assim, né? Depois não entende o porquê ali que não consegue ter uma relação, não consegue sustentar, ou olha para as relações dessa forma, porque o inconsciente dela vai buscar formas de afastar o outro. Quem que escutava aí da mãe? Coisas negativas sobre relacionamento, sobre homens, ou quem viu o pai fazer muitas coisas negativas, né? A gente tem uma tendência de olhar para os homens da forma como nosso pai tratava a nossa mãe. Não é só como nosso pai era com a gente, era como ele tratava a mãe. A referência de homem masculino, de homem do masculino para se relacionar, é a referência que a gente tem lá de como o pai tratava a mãe. Não é só como ele te tratava, como ele era como pai, mas como que ele era como marido da tua mãe, como homem da tua mãe. Então isso influencia completamente aí a tua forma de olhar para isso hoje. Alguém se vê aí nesse lugar? Cadê vocês aqui? Quais são as crenças de vocês aí em relacionamento? Me contem. Então, esses vícios faz muitas vezes com que a paz pareça estranha, pareça... não é comum, né? Não é comum ali no teu sistema nervoso, como assim ter paz? Não, tem algo errado aqui. Então, tá, esse é um outro ponto, né? O outro ponto aqui que eu trouxe para vocês é um que eu já falei, acho que em todas as lives, porque esse de fato ele é muito importante, que é sobre o desequilíbrio de troca nas relações, né? Então esse é um dos motivos também que as relações não dão certo. Outro dia até fiz um atendimento sobre isso, né? Onde ela trouxe duas coisas que a gente identificou no atendimento dela. Primeiro, ela disse que ele não era assim no início da relação. Primeiro assim, não, porque ele não era assim, né? E aí são duas coisas que eu vou falar, que é tanto esse desequilíbrio de troca quanto os ignorar os sinais, que é o próximo tópico aqui, que foi as duas coisas que a gente identificou dela. Porque, né, as mulheres veem, que ele não era assim, não sei o quê. Gente, vamos lá, isso não existe, né? Claro que a pessoa pode evoluir, pode melhorar, mas, que ele nunca foi assim? Não, isso são limites ignorados, são sinais ignorados, que é o próximo tópico aqui. Mas antes disso, muitas vezes, o que acontece? No início de uma relação, tu até tá aberta, tu deixa o outro fazer a parte dele e tudo mais. Conforme vocês vão criando intimidade, tu começa a querer mandar nesse homem, tu começa os teus padrões inconscientes, né? Tudo aquilo que tu acredita sobre relacionamento começa a vir mais à tona, tu começa a se relacionar daquele jeito, né? Por isso, daquele jeito que eu falei, que é a regra lá do teu sistema. Então, por isso que eu digo que é sempre sobre a nossa forma de se relacionar. Então, às vezes no início da relação tu tava ali, né, deixando o outro liderar e tudo mais. Daqui a pouco tu pega e tu começa a ser uma mandona na relação, inferiorizar o outro, diminuir o outro, né? Deixa que eu faço, porque o que tu faz não é suficiente.
tu não é capaz como eu. Então a mulher entra na relação querendo dominar ali e depois não entende porque o cara mudou, né? Porque ela também entrou no lugar de mãe ali do parceiro, tá? Então o desequilíbrio de troca é um dos pontos aí que as relações acabam também desandando, principalmente no início. Às vezes as mulheres entram muito ansiosas dentro da relação, né? Carentes demais, se entregando demais. E com isso, com muita facilidade, que é uma caixinha, né, gente, que vocês me mandam com muita frequência, que ele estava super interessado, foi só eu ficar interessada que ele se desinteressou. Porque quando a mulher fica interessada, muitas vezes ela tem muita facilidade em fazer esse desequilíbrio, em lá entregar demais. E o que o homem precisa, principalmente no início? Da conquista, né? O homem precisa conquistar, então a mulher tem que estar muito atenta. Isso não é, gente, sobre joguinho, né? Não é sobre joguinho, é sobre estar atenta a um equilíbrio de troca. Ah, tá atenta ali, deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Ó, que interessante. Meus pais foram casados por muitos anos, eu sentia que a minha mãe não tinha mais amor. E meu pai faleceu, fiquei com a crença de que as pessoas são felizes só por um tempo. Interessante, hein? Aí fiquei casada há 24 anos, me separei porque não amava mais, desacreditei do amor e de um amor verdadeiro. Dona Mocinha, mas o meu trabalho aqui, Dona Fabiana, é abrir o coração de vocês, né? Mostrar que é possível. E talvez, como eu falei, um dos pontos ali que afasta uma relação são propósitos incompatíveis. E 24 anos, gente, não é que não deu certo, né? Eu sou completamente contra essa história de que não deu certo ou de que, sabe, assim, meio que não deu certo. E deu muito certo, só que em 24 anos, quem é tu agora? E ele, né? Talvez os propósitos de fato mudaram, os objetivos, vocês são outras pessoas. Então, assim, a questão é, mesmo assim, não desacreditar do amor, saber que tem outra pessoa, né? Teve muito amor, tu sentiu isso, então tu tem essa experiência de referência, de ser amada, de estar numa boa relação, porém, com aquela pessoa, um ciclo foi finalizado. Mas isso não quer dizer que não terão outros ciclos aí com outras pessoas, com propósitos, né, com valores aí parecidos com o teu nesse momento, nessa versão da tua vida de hoje, né? Com quem tu é hoje, com a pessoa interna aí que tu é hoje. Então, não desacredite no amor, mocinha. Abre esse coração aí, que tem amor verdadeiro, tem muito amor verdadeiro aí. Muito bom. Então, esse desequilíbrio, né? As relações adoecem quando deixam de ser encontros entre adultos, a relação de troca aqui, que é o que eu mais bato na tecla, né? Desequilíbrio de troca. E isso vem, como eu falei, também de uma dinâmica lá de trás, né, gente? A gente só muda os parceiros da vida adulta, mas a dinâmica vem lá do nosso sistema, da nossa família de origem. Então, de que forma que eu tô dentro da relação com os meus pais? Tentando salvar minha mãe, tentando salvar meu pai, tentando salvar o casamento, né? Quantas mães botam a culpa de não ter se separado nos filhos? Que, gente, isso aí é bem preocupante, né? Mas é algo comum, algo que acontece com muita frequência, que é as mães botar a culpa nos filhos de coisas que elas não fizeram. E aí o que o filho sente? Ele cresce achando que é responsabilidade dele manter a relação dos pais. E aí não consegue sair lá do meio, aquela coisa toda. Como que ele vai para a vida? Nessa mesma postura, né? Se quer salvar o pai, se quer salvar a mãe, vai lá, tá querendo salvar cliente, amiga, o parceiro, né? Deixa que eu faço. E aquela coisa toda. Se ela não se sente vista, não se sente amada lá quando sai, né, da esfera dos pais, é assim que ela vai para a vida. Buscando alguém para olhar para ela, amar ela, enfim, né? Então, a forma que a gente lida lá no nosso sistema é como a gente vai para a vida de adulto. Então, por isso que, como que vai mudar uma forma de se relacionar, se isso vem lá da tua origem e se tu não consegue reconhecer ou ter consciência de olhar para isso, para mudar isso de fato, né? Então, esse é um outro ponto importante, o desequilíbrio de troca, que ou a mulher muitas vezes entra no lugar de mãe do parceiro ou de filha do parceiro,
né? Difícil estar nesse lugar de igual aqui entre dois adultos. O outro ponto que eu toquei um pouquinho aqui, né? Mas que é um ponto bem importante, gente, bem importante, que é ignorar os sinais do início da relação. Né? Muitas mulheres vão ignorando. Esses dias eu vi até eu acho até talvez que eu falei isso na outra live, desse exemplo que eu tinha acabado de ver, eu vi semana passada, de uma mulher que terminou um noivado porque ele inferiorizou ela numa conquista que ela teve profissional, ela estava super feliz e ele fez uma brincadeira inferiorizando ela. E ela terminou porque aquilo, né, apesar de a gente vai levar, ai, como brincadeira, ele é brincalhão, não sei o quê, mas as formas de brincar, as coisas que as pessoas falam, gente, tudo que alguém fala, o que ela ri, o que ela acha graça, tudo isso mostra muito da personalidade da pessoa, que muitas vezes, para tentar fazer dar certo e tudo mais, as pessoas ignoram. Né? As pessoas ignoram sinais bem importantes de inferiorização do outro, de agressão, de muitas coisas que ao longo do tempo vai crescendo aí. Tá? Então, ignorar os sinais, muitas vezes, não é que ele mudou. Tu que não quis enxergar, ou porque tu queria que desse certo, ou porque tu estava apaixonada, né? E aí tu acabou não vendo isso, mas não é que ele mudou, tá? Ou é uma idealização, né? Tu estava querendo transformar ele aí no homem que tu queria que ele fosse, acabou ignorando os sinais aí, achando que ele ia mudar e tudo mais. Tá fazendo sentido aí, gente? Quem que se vê nesses lugares aí? As solteiras de plantão, quem que se vê aí? Quem que identifica esses pontos nas últimas relações que passaram? Então, né, aí é o que eu falei, botei aqui para vocês, justificar comportamentos, ignorar desconfortos e romantizar sinais claros e óbvios que estão ali, né? Aí quando a paixão passa, a realidade aparece, né? E aí fala, ai, que ele mudou. Não, ele não mudou, né? Então, olha a importância de entrar nas relações de lugar maduro, olhar para o outro em conexão com a realidade, como ele é ali de fato. As pessoas mostram quem são muito cedo, mas às vezes a carência faz ela não enxergar. Faz ela não enxergar o que de fato está na frente dela ali, né? E aí, o último ponto que eu botei em primeiro, mas deixei por último, porque eu acho de fato isso aqui bem importante. É a busca pela perfeição, né, gente? A busca pela perfeição tá destruindo as relações. E claro que, né, tudo que eu trouxe aqui de ignorar sinais, gente, tem muitas coisas que a gente vai, não é deixar passar, é o que eu falo de valores importantes, né, de coisas que estão congruentes, de formas de, não é de pensar, não tô querendo dizer que as duas pessoas precisam ser iguais, não é sobre isso, né, mas é sobre uma busca de uma perfeição que a internet hoje, gente, a internet tá atrapalhando muito as relações. Já tem uma questão de demanda, de oferta, né? De muita oferta de pessoas o tempo todo, todo mundo, né, se paquerando na internet, enfim, todos os lados aí fazendo muitos movimentos. Isso gera uma oferta demais que já acaba atrapalhando. E os Instagrams, né, de relacionamento que trazem muitas regras. Homem tem que fazer isso, homem não tem que fazer aquilo. Mulher tem que fazer isso, mulher não tem que fazer aquilo. E faz com que as pessoas não vivam as relações. Não entrem numa relação vivendo uma relação, né? Esse final de semana ainda eu recebi uma caixinha de ele recebe menos que eu. Será que... E aí a gente divide a conta? Alguma coisa assim. Será que eu saio fora? Isso mostra o quanto a pessoa não tá vivendo uma relação, porque tudo depende. O cara tem algum objetivo de vida, ele tá fazendo a parte dele, ele tem projetos, ele é ambicioso, ele
né? Ele olha lá para o futuro, ele está construindo alguma coisa, ele olha para o futuro no lugar de crescimento, ou ele tá bem assim, não tem ambição, é acomodado? Então tudo depende, não é uma resposta pronta, né? Precisa entender a dinâmica ali. Eu fiz essa resposta e depois eu recebi eu até fiquei de postar o print de uma seguidora que ela falou exatamente isso, que na relação dela lá no início, eles dividiam, ele ganhava bem menos que ela e tudo mais, hoje ele ganha 10 vezes mais. Então as mulheres não têm a paciência, né, de fazer aquilo crescer, de ver o homem crescer. Porque, gente, quando o homem tá com uma mulher que apoia ele, não só ela apoia ele, né, gente? É uma relação mútua, onde eu vejo muito a relação de casal como algo, os dois se potencializando para sua melhor versão, sabe? Então, o homem, ele cresce muito quando ele tá com uma mulher alinhada ali com os mesmos propósitos que ele, com os dois com os mesmos propósitos de crescimento, né? Então, colocar isso como um parâmetro de fico ou não é muito pequeno, né? Que é isso que a gente olha também dentro do mais você, mais relacionamento. O que é importante ali dentro de uma relação, né? Então tem 2 checklists que eu ensino lá dentro que te aproximam dessa realidade, te conecta contigo mesma. Não é sobre essas coisas externas, essas regras, né? Então, por isso que todo desafio ele é criado baseado em perguntas para te trazer o que é importante para ti. Não sou eu que te digo o que é certo, o que é errado, né? É dentro do teu sistema o que é importante para ti, tá? Então, eu vejo muito essas questões da internet atrapalhando muito essas regras e as pessoas ficando muito descartáveis por conta disso, né? Qualquer coisinha, não, ele não veio me buscar em casa, não quero mais. Não, ele não pagou a conta, não quero mais. Ah, ele usa regata, não quero mais. Ah, que ele usa boné, não quero mais. Gente, isso é muito pequeno, não dá, né? Não dá. Isso determina ele ser um bom pai pro teu filho? Ele ter um bom caráter? Não, né? Então as pessoas muitas vezes olham, até um dos depoimentos do desafio é exatamente esse. Alguém falando assim, nossa, o quanto eu olhava coisas superficiais achando, né, que estava arrasando ali, o quanto essas coisas superficiais que a pessoa olhava e as pequenas regras da sociedade aí, como tem que ser, como não tem que ser, o quanto isso afastava ela das relações ali que ela estava querendo, o quanto ela estava olhando pequeno para tudo isso, né? Não vivendo a relação ali de verdade, não olhando para o outro, olhando esse potencial do outro aí e tudo mais, tá? Então, porque o relacionamento, né, como diria o Bert Hellinger, ele é a segunda vista. O amor é a segunda vista, não é a primeira. É quando eu vejo os defeitos, é quando eu vejo os problemas, é quando eu vejo um monte de coisa e eu decido ficar. Né? Não é, gostei, esse aqui é meu amor da vida e vou lá. Não, é exatamente quando isso passa, quando eu olho para a realidade e decido estar ali construindo junto. Então, o relacionamento é um sim diário. É um sim diário, né? De olhar, de superar as questões, de flexibilidade e tudo mais, com um sim diário, tá? Então, né, as pessoas não têm sustentado desconforto, não sustentam diferenças, não sustentam o processo de conhecer alguém. Esses dias até vi também uma influenciadora falando o quanto seria mais fácil tu sentar numa mesa para conhecer alguém e já sair falando todos os teus defeitos e não sei o quê. Eu falei, gente, as pessoas não têm mais paciência mesmo para conhecer, para se envolver com o mistério do outro, com o mistério de uma relação, né? Querem tudo rápido. Deixa eu ver teus defeitos aqui, ver se eu aturo esses defeitos. E aí, gente, se a pessoa mostra todos os defeitos dela antes de gerar uma conexão, também não fica, né? A gente vai aturando os defeitos do outro conforme a conexão vai aumentando e aí vai gerando aquele sentimento de cuidado, de carinho. E aí tu vai, opa, tem esse defeito aqui também, né? Que se tu olhar só os defeitos, é óbvio que tu vai afastar o outro. Se eu chegar falando pra ti todos os meus defeitos, é óbvio que tu vai correr, né? Mas não,
é um misto de conhecer as qualidades, conhecer um pouco dos defeitos e assim vai indo, porque se olhar só os defeitos, ninguém fica, né? Então essa impaciência de viver, de conhecer, de lidar com o mistério do outro e de ir conhecendo aos poucos, não tem mais. As pessoas querem que tudo muito rápido, né? Aí tem várias regras ali de tanto tempo, se não for em tanto tempo, não dá certo, se não for não sei o que, não dá certo, se não for assim, não dá certo. Gente, saiam desse lugar de fazer essas perguntas óbvias. Claro que eu tô aqui para responder, para direcionar, para mostrar para vocês esses pontos, mas só me mostra, esse tipo de pergunta só me mostra o quanto a pessoa ainda está desconectada ali de uma relação, né? E é isso que a gente vai fazer dentro do desafio, né? Como eu já falei aqui, Mais Você Mais Relacionamento, que começa amanhã, ou seja, hoje é o último dia para se inscrever. Amanhã de manhã enviarei a primeira tarefa. São 21 dias, gente, é só 21 dias. E se tu não tiver 15 minutinhos durante 21 dias, de fato, assim, ó, não dá para te ajudar, tá? Não dá para te ajudar, não tem milagre, não trabalhamos com milagre. Então, são 21 dias onde cada dia eu mando uma ferramenta que vai acessar uma parte aí do teu inconsciente, vai trazer uma informação importante. Então, a gente vai fazendo uma construção ao longo desses 21 dias dentro do grupo do WhatsApp. Então, assim, ó, é um curso super prático. Eu mando a tarefa lá de manhã em PDF, explico em áudio e tu vai poder fazer no melhor momento do teu dia. 15 minutinhos no melhor momento do teu dia. No outro dia eu mando outra tarefa. Então tem, como eu falei, tarefa de checklist, tem 2 tarefas de checklist diferentes. Tem desligamento de ex, tem conexão com a mãe, tem um gráfico de os pilares mais importantes que tu precisa começar a olhar dentro do teu pilar de relacionamento, né? Tem a roda ali do pilar de relacionamento. Então, por onde tu vai começar a olhar para isso? Tem trazer clareza, tem desenho, que eu adoro desenho, né? Tem carta, que eu também adoro trabalhar com cartas. Então, tem muitas ferramentas aí que a gente faz essa construção, que é trazer do teu inconsciente para cá, porque não tem como mudar o que a gente não tem consciência. A gente só consegue mudar o que a gente nomeia, o que a gente tem clareza. Se tendo, gente, já não é fácil a mudança, quem dirá não tendo, né? Então, trazer tudo isso aqui pro o teu racional, o teu consciente, e ali todas as tarefas têm uma chamada de ação, né? O que tu vai fazer com isso? E aí tu vai construindo e agindo, porque eu não acho que é só aqui, né? Nos meus cursos eu sou muito chata de ação. O que tu vai fazer com isso? E aí, gente, além dos 21 dias, tem também algumas aulas bônus, né? Que é Criando e Fortalecendo Vínculos. É um workshop de 2 aulas bem profundas. Só essas 2 aulas, sei lá, já dá umas 5 horas de aula. Tem a aula como o que os homens buscam numa mulher, que eu fiz, eu acho que foi com o Orlando Costa. O que os homens buscam numa mulher. E tem uma aula de abertura que vai acontecer amanhã, tem uma aula de finalização que vai acontecer no fim do curso também. E é isso, gente. O investimento para tudo isso é só R$ 297 ou 12 vezes de R$30. Né? R$30. Então a pergunta é: quanto tempo tu tá nas mesmas dinâmicas de relacionamento? Quanto tempo tu tá com os mesmos padrões, vivendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados? E aí, ali em 21 dias, a gente vai olhar para isso por apenas R$30 por mês. É isso mesmo, tá? E é isso. Para quem tiver interesse, pode digitar aqui relacionamento ou ir ali no link da bio para se inscrever, porque amanhã de manhã já começamos. Hoje eu já mandei um material ali, arquétipos, mandei 2 livros, né, que vão ser obrigatórios aqui ao longo desse curso. E é isso, minhas gatas. Alguém tem perguntas? Os temas aqui foram a busca pela perfeição, né, e o excesso aí de redes sociais com regras, com exigências, com comparações, né, as coisas que a rede social traz, gente, comparação de uma vida que muitas vezes não existe do outro lado. E tu tá comparando o teu parceiro com alguém que não existe lá. Né, buscando regras de um relacionamento em vez de viver a relação em si. Outro ponto são os propósitos incompatíveis.
Momentos incompatíveis de vida, que isso também é bem desafiador. A imaturidade emocional, né? A busca aí por garantias e tudo mais, entrar na relação de uma forma infantilizada. Os vícios emocionais, os padrões de relacionamento que tu viu lá atrás, a busca pelo caos, pelo confronto, enfim, o que é o teu modelo mental aí de relacionamento, né? O outro ponto, desequilíbrio de troca, né? Às vezes entra como mãe do parceiro, às vezes filha do parceiro, às vezes a salvadora, às vezes uma pedinte emocional ali, né? Essa fome emocional que eu expliquei. O outro ponto é ignorar os sinais no início da relação, que muitas mulheres são muito boas nisso, né? Ignorar os sinais aí. Então, é isso. As inscrições acabam hoje, tá? Hoje à meia-noite. Lá dentro a gente vai olhar crenças, os modelos mentais, né? Sentimentos e comportamentos que te afastam da relação que tu quer ter, da relação que tu merece. Né? Não da que tu quer ter, da que tu merece, porque a gente quer ter uma coisa, mas o modelo mental interno aí não combina com isso. E aí faz o quê? Né? Não vai ter, porque a gente vai buscar coisas relações e tudo mais que validem o nosso sistema interno de crenças, tá? Enquanto tu pensar desse jeito, olhar para tudo isso dessa forma, é isso que tu vai atrair. E aí é isso, minhas gatas. Alguém tem perguntas? Então, vamos finalizar por aqui. Então é isso, tá? Uma boa noite aí. Até mais. Tchau, tchau.